Fala colega professor, tudo bem? Professor Eduardo Gafa para falar hoje sobre uma ferramenta muito legal, muito moderna, que é a Gemini, que na verdade nada mais é a que substituiu o Google Bard, antigo Google Bard, mas também não tão antigo assim. Tá? Se você não sabe, se você não viu o primeiro vídeo, sou professor de inglês e sou pesquisador sobre inteligência artificial na educação. Desde que a inteligência artificial generativa tornou-se gratuita para todo mundo, deu acesso para todos. E esse vídeo aqui, que é o segundo de uma playlist, um total de 6, tá? Ele compõe um workshop chamado Transformando a Sala de Aula com Metodologias Ativas e Inteligência Artificial na Educação. Se você quiser acessar gratuitamente o e-book desse workshop, aqui na descrição do vídeo você encontra. Por essa razão, se você conhece pessoas que têm interesse por esse assunto, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e também o seu comentário, porque esse aqui é um bate-papo entre professores e que eu vou estar ensinando um pouquinho de como poder aplicar algumas ferramentas populares de inteligência artificial no contexto da sala de aula com o aluno. Então, o professor para poder orientar o aluno. Aliás, falando de aluno, aqui na descrição também você encontra um acesso para alunos gratuitamente, certo? Para que eles possam fazer uma oficina também, em que essas mesmas ferramentas que eu estou mostrando para você aqui estão demonstradas para eles, tá? Com questionários, com certificado, inclusive, para que eles possam fazer um trabalho seguro e ético também, já empregando essas ferramentas de inteligência artificial. Beleza? Então tudo que você precisa está aqui na descrição. Agora a gente começa a falar sobre o Gemini. Então aqui a gente está dentro da versão do Gemini e ele parece de alguma forma nos textos, na produção textual, na criação textual, ele se parece com o ChatGPT 3.5 que nós vimos no vídeo anterior. Mas ele tem outras funções. Os textos que o Gemini traz, eles são mais em formatos esquemáticos, mais resumidos e de forma um pouco mais criativa, diferente dos textos trazidos pelo ChatGPT. Por essa razão, uma dica que sempre é legal você comparar as ferramentas. Então veja e verifique, faz o mesmo prompt, faz o mesmo comando para o ChatGPT, faz para o Gemini para você ver qual dos dois traz o melhor resultado para o que você está procurando. Tá? Ele tem uma diferença fundamental, duas na verdade que eu acredito. Tá? A primeira, o ChatGPT ele tem uma quantidade de informações que a gente chama de grandes modelos de linguagem, né? Que é onde ele tira as informações para gerar os seus textos, daí é generativo, né? Inteligência artificial generativa, ele gera textos. Tá? Por outro lado, e veja, essa base dele tem uma data, que se eu não estou enganado é 20 de janeiro de 22. Uma coisa assim, janeiro do ano de 22, pode ser isso, tá? Por outro lado, aqui o Gemini não, ele está conectado com o tempo real, vamos chamar assim. Portanto, as pesquisas que você faz aqui, os comandos que você dá aqui, trazem informações atuais. Já o ChatGPT tem essa limitação, na versão gratuita que a gente explorou aqui. E aqui tem uma segunda funcionalidade bem interessante, em que você pode fazer leituras, o Gemini pode fazer leituras de imagens. E aí, nas leituras de imagens, você pode até tentar ver se funciona para você, corrigir provas. Você pega uma prova, seu aluno, você coloca, ele tira uma foto, sobe ele aqui e pede para ele corrigir aquela prova. Eu confesso que testei e não deu muito certo. Eles prometem que isso pode acontecer. Então você deve testar e verificar se dá certo para as suas provas, para o seu conteúdo, para o seu contexto. Tá? Tenta isso. Poderia ser uma mão na roda gigantesca para quem corrige prova à mão, né? Então pensar sobre isso, tá? Testar isso. Lembrando que esses vídeos aqui têm intenção só de inspirar você a botar a mão na massa e utilizar da ferramenta. Mas vamos fazer um teste aqui que eu vou subir uma imagem e pedir para ele interpretar essa imagem. Não é uma prova, tá? Se eu já fiz e não deu certo para mim, eu não vou mostrar para você. Você deve tentar. Mas eu vou pegar para ele analisar e me descrever uma imagem. Olha só. Então aqui eu simplesmente anexei a imagem aqui embaixo, tá? E pedi para ele descreva a imagem anexo. Veja que o prompt tem que ser uma coisa bem prática, bem objetiva. Não fale o que você vê, oh, bom dia, Gemini, tudo bem, como é que você está? Então não precisa disso, tá? Você quer uma máquina, tudo bem? Então, descreva a imagem anexo. Vamos ver como é que ele descreve para mim. Ó, então tá aqui, tá? Ele está dizendo, essa imagem anexada é uma vista da praia de Copacabana, fala que tem primeiro plano, médio plano, plano de fundo, ou seja, de fato, tá? E ele dá uma porção de explicações a respeito da imagem, que é de fato uma imagem que eu tirei aleatória da praia de Copacabana para ver se ele reconhecia. Pense você como você poderia utilizar disso na sala de aula. Imagina que você pode pedir para o aluno interpretar, exemplo, né, uma obra de arte, pedir para o aluno, né, interpretar junto com a inteligência artificial, pedir para ele identificar um cenário qualquer, dado um momento histórico.
as aplicações do Gemini, de todas as ferramentas, o limite delas é a nossa imaginação, correto? Então a gente tem que pensar o que a gente quer, o que a gente pode fazer, e é por isso que nós estamos aqui. Então essa é uma forma de a gente pegar e explorar a maquininha. Mas eu vou te falar de uma outra que é bem interessante também. Aqui agora eu dei um comando para ele. Crie uma equação de segundo grau de nível fácil. Eu estou me arriscando aqui na matemática, eu não sou da matemática, mas veja, será que ele consegue fazer para mim essa equação? Vamos verificar. Ó, e aqui está a resposta. Se você é professor de matemática ou entende de matemática mais do que eu não entendo nada, você pode verificar. Ele traz um enunciado, um terreno retangular tem 30 metros quadrados, perímetro de 34, qual a medida da largura do terreno? Lembra? Eu não estou aqui para te mostrar o que ele me trouxe, eu estou aqui para dar ideias. Tá? E ele traz aqui, tá? Então eu não vou descrever e ler tudo que está colocado aqui. Ele traz a solução, definindo as variáveis, escrevendo as equações, resolvendo o sistema de equações, e aí ele vai até então a resposta. Verifica o quanto que isso pode adaptar o ensino para determinadas pessoas e pode servir de autotutor para o aluno. Então o aluno pode estudar, tá, desenvolvendo aqui questões próprias para ele, de nível fácil, médio, intermediário. E aqui me parece uma outra aplicação interessante, que é na elaboração de questões, e é claro que ele vai dar explicação a respeito dela. Porém, lembrando sempre, o que está colocado aqui, eu não tenho condição de dizer se está correto ou não. Um professor, uma pessoa que entenda do assunto, pode orientar o aluno para verificar se o que está sendo visto aqui está de fato adequado àquilo que o aluno está estudando. Tá? É muito importante esse olhar crítico a qualquer resultado que a gente obtenha a partir dessas ferramentas, tá certo? Para mostrar para você que esse aqui é um processo multidisciplinar e também pode ser interdisciplinar, que essa ferramenta tem esse potencial, e é óbvio de perceber isso, eu agora me arrisquei a falar um pouco sobre biologia, tá? Que eu não entendo também muita coisa. Explique o processo de respiração celular com imagens e referências. E aqui, vamos verificar a diferença que ele poderia nos trazer sobre o ChatGPT. Então vamos lá, então eu pedi para ele, explique o processo de respiração celular com imagens e referências, porque eu quero saber de onde é que ele trouxe aquelas informações. Lembrando que a gente tem que ser crítico aqui. E aí ele fala ali, respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação, resumo, balanço energético. Ele traz algumas referências, na verdade só uma referência válida, tá? E ele traz a fonte da Nutilô. Só que como eu pedi com imagens, eu perguntei para ele, onde é que estão as imagens? E tá vendo só como as coisas funcionam, como o prompt funciona a partir de você, tá? Aquela empurradinha muitas vezes, buscar aquela informação que você quer. E aqui tá, ele trouxe a mesma explicação, porém agora com imagens que estão linkadas a sites, tá? E aí, isso o ChatGPT na versão gratuita não faz. E essa é uma grande outra vantagem, imagino, do Gemini sobre o ChatGPT, tá? Tanto que o Gemini é tido como uma das ferramentas mais poderosas aí, e a mais nova, né? Que foi lançada até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. E traz novamente aqui o linkzinho, aquele que a gente falou. Portanto, tá vendo só? O primeiro prompt não deve ser o prompt perfeito, tá? O perfeito é aquele que traz exatamente aquilo que você pediu e que você insista com ele, tá? Porque a máquina, ela simplesmente resolve o problema dela, que é entregar a resposta, mas você que está buscando, está pesquisando, você tem que ser incisivo em relação à resposta que você está querendo. Tá legal? Por fim, dentro da levada aquela que a gente está falando de multidisciplinar, eu agora estou me arriscando na física, tá? Crie um jogo, e eu poderia ter feito isso com o ChatGPT também, mas eu estou pegando aqui. Crie um jogo interativo para estudantes do primeiro ano do ensino médio sobre movimento retilíneo variável com regras e procedimentos. Outro assunto que eu não entendo, vamos ver o que ele traz para a gente. E aqui está a ideia dele, tá? A gente está falando agora de gamificação, de uma outra metodologia ativa hiper engajadora para a sala de aula. E aqui está, então, desafio do MRUV. Ele trouxe MRUV, tá? Que eu não sei, que eu acho que é uniformemente variável, eu acho que é diferente do que eu pedi, tá legal? Não é o MRV, é MRUV, não sei nem se existe, mas vamos lá, você que é da área pode avaliar. Aqui estão as regras, número de jogadores, os materiais, a preparação, como jogar, dicas para tornar o jogo mais divertido, aprendendo com o jogo e os recursos online disponíveis. E aí eu pergunto para você, o que você achou dessas ideias? Observa novamente que a minha intenção aqui é fazer você pensar a respeito de algumas mínimas possibilidades que eu estou trazendo aqui. Como eu disse, eu sou professor de inglês e eu tenho minhas aplicações para as ferramentas de inteligência artificial na minha área.
Tá? Eu tenho várias, inclusive há vídeos aqui que você pode verificar, de tradução, de conversação viva voz, de criação de diálogos, enfim, isso para mim porque essa é a minha área de especialização. Dentro da sua, você consegue imaginar ChatGPT, Gemini sendo usados no seu contexto, com seus alunos, para deixar eles motivados e fazer com que eles aprendam a mexer com essas ferramentas e assim eles se tornem um pouco mais emancipados e também autônomos e críticos sobre as ferramentas? Essa é a ideia. Espero que você tenha comprado que essa é a ideia desse workshop, desse e-book que está disponível aqui embaixo. Bom, como eu falei, esse aqui é um bate-papo, então deixa aqui embaixo, por favor, o seu comentário, a sua crítica, a sua pergunta, porque é o melhor momento do vídeo, quando a gente conversa, tá? E para ver se eu estou conseguindo, então, de alguma forma inspirar você, que é o objetivo desses vídeos. Tá legal? Eu te vejo no próximo. Tchau!